Utilizar a minha empresa Simples Nacional para pagar imposto de cripto em 6% é viável? Se você tem empresa, já pensou em planejamentos e formas legais de pagar menos imposto na PJ? Vem com a gente nesse vídeo e vamos falar mais sobre isso. Eu sou a Thaís Almeida, contadora especialista em contabilidade e tributação de criptoativos. Vamos juntos! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre Simples Nacional, vamos falar sobre PJ. Muitos não sabem, né, mas a nossa área de atuação ela sempre foi voltada para a pessoa jurídica e pessoa física também, né, em período de imposto de renda, e desde que estamos em cripto atendemos também investidores. Então hoje nós fazemos essas duas pontas no mercado e até por isso que é muito comum esse tipo de dúvida chegar aqui para a gente. É muito comum que os nossos clientes, investidores de cripto, até mesmo as PJs de cripto, queiram buscar alguma alternativa. E é por isso que eu trouxe esse assunto hoje, porque eu vi que estava ganhando uma certa relevância. Então é importante a gente entender as diferenças e por que esse planejamento não é um planejamento válido, gente. Eu até gosto de falar, né? Quando eu falo validado ou não validado, a ideia é que validado, você sabe que tá ok, e não validado não é que a gente gosta, que não tá validado, não, mas é que não tá validado, o nosso dever é te orientar sempre, porque o barato sai caro, né? Depois acaba sendo muito mais caro, se você é notificado, se você é multado, se você tem juros, se você tem multa. Então a nossa ideia é sempre levar informação e vocês já sabem disso, né? Então vamos juntos entender o que acontece aqui nesse cenário, por que utilizar a minha PJ para investir em cripto não traz economia tributária. O que acontece, gente? Quando nós falamos em pagar imposto, nós sempre temos aquele famoso, né, aquela famosa palavrinha bem jurídica, né, que é o fato gerador, né? Então a lei traz o que é fato gerador, o que causa imposto, o que vai gerar a obrigação de pagar o imposto. Isso seja para qualquer tipo de tributo, tá? Sempre vai ter na lei determinado qual é o fato que gerou aquilo. Dito isso, nós precisamos entender que quando nós falamos de empresas, né, aqui no Brasil, nós temos as empresas Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, que são as nossas opções de regime tributário, e que essas empresas elas pagam impostos, tributos, né, sobre as atividades delas, de acordo com as regras de cada regime tributário, tá? Então esse é um fato muito importante. Quando nós falamos de Simples Nacional, no nosso exemplo aqui, nós estamos cogitando a possibilidade de utilizar uma empresa, de falar que a empresa ela paga 6% de imposto, porque ela está no Simples Nacional, criando alguma atividade ali. E aí é onde mora o perigo, é isso que a gente precisa entender. E por que eu falo isso, gente? Porque quando nós falamos em pagamento de imposto seguindo as regras do Simples Nacional, nós estamos falando do Simples Nacional realizando uma atividade empresarial. Tá? Então nós temos ali dentro do Simples os famosos anexos. Então se eu sou uma empresa do comércio, eu sou do anexo 1, então nós temos uma tabelinha própria para isso. Anexo 2, indústria, anexo 3, serviços de modo geral. Anexo 4, construção, advogados, atividades específicas. E anexo 5, alguns outros tipos de serviços mais técnicos, mais científicos, serviços de profissão regulamentada, né? Alguns serviços específicos que estão enquadrados ali, tá? Então, a empresa do Simples Nacional, ela presta um serviço. Quando eu estou falando de uma pessoa ou de uma empresa fazendo um investimento, nós não temos essa empresa pagando os mesmos tributos que ela paga sobre a receita da atividade dela. E por que não? Porque conforme a lei, impostos de natureza, impostos que são relacionados com ganho de capital de bens, são sujeitos ao imposto de renda, né, sobre ganho de capital, ok? Então nós temos uma empresa pagando os tributos dela, que são os tributos que estão sobre a receita, né, que vão ser pagos sobre a receita dela, que seguem uma regra, e podemos ter uma empresa pagando um ganho de capital sobre um bem, seja ele um ativo, né, seja ele cripto, seja ele um imóvel, seja ele um veículo, e sujeito ao pagamento de imposto de renda de ganho de capital. E quando nós falamos a palavra imposto de renda de ganho de capital, nós estamos falando de uma regra
própria que trata sobre o imposto de renda sobre ganho de capital. Então hoje, como que funciona o imposto de renda de ganho de capital para as empresas no Brasil? O imposto de renda sobre ganho de capital, ele é pago conforme o regime tributário da empresa, seguindo a regra de ganho de capital para cada um dos casos. No Simples Nacional, as empresas estão sujeitas ao pagamento de ganho de capital no percentual de 15%. Tá? Inclusive, no que diz respeito a cripto, nós estamos agora aí tramitando, né, na data desse vídeo, agosto de 2025, está em trâmite a MP 1303 de 2025, que tem como objetivo aumentar e dificultar bastante as operações de cripto no Brasil, que vai impactar muito o mercado e vai afetar de forma muito negativa, principalmente o pequeno investidor. E nessa MP, a proposta, né, nessa medida provisória, é que Simples Nacional tenha tributo de 17,5% para ganho de capital, tá? Então, esse é muito importante de vocês acompanharem, gente, todo vídeo, vocês vão ver, se vocês assistirem meus vídeos, vocês vão ver que todos os vídeos eu falo isso, que viu esse vídeo hoje, aliás, você está assistindo esse vídeo, você precisa sempre se atentar qual foi a data desse vídeo e principalmente se você tem um conteúdo mais atualizado após esse. Nada do que nós falamos aqui é eterno, gente. Isso é sempre importante ressaltar. E por quê? Porque as leis mudam, fato, todo mundo sabe. Tributário, mais ainda, entendimentos surgem. E para nós aqui, especificamente, cripto está passando por um momento de grandes mudanças, né? O ano de 2025 está sendo uma virada aí para o mercado cripto no Brasil. Não sabemos ainda se de forma somente positiva, se serão somente bons frutos, como nesse caso da MP, né? O que é muito, muito, muito negativo. Mas por estarmos nessa mudança, nessa evolução, nesse período de revolução, né, e de regulamentação do mercado, as coisas estão mudando o tempo todo. Então, é o momento que órgãos reguladores estão olhando para o mercado e você que atua no mercado, seja como investidor, seja como PF, precisa estar atento nisso. Tá? Então, retomando aqui, gente, quando nós falamos sobre o imposto de renda sobre ganho de capital no Brasil, para PJs, vai seguir a regra do regime tributário e para o Simples Nacional, 15%, é o que temos hoje, na data de hoje, e isso é o que deve se aplicar caso a empresa tenha cripto e a empresa tenha ganho com cripto própria. Por quê? Porque é um bem da empresa, assim como ocorre quando a empresa tem um veículo, porém nesse caso vai observar ali uma depreciação e etc. Qual que é o alerta principal? Ah, Thaís, mas quando eu sei de tudo isso, mas quando eu tô falando disso, eu quero dizer que eu vou montar uma estrutura, eu vou fazer de alguma forma que caracterize, ou eu vou trabalhar com dinheiro de terceiros, eu vou emitir uma nota fiscal, e aí nós temos outros alertas, né? Quando nós falamos de valores de terceiros, pessoal, sempre importante ressaltar, é entendido como um contrato de investimento coletivo e isso é sujeito à regulamentação CVM. Então tenham muito cuidado nesse tipo de operação, tá? E quando nós falamos de caracterizar algo, também precisamos ter cuidado. Por quê? Nós temos até a exemplo a solução de consulta que fala sobre o aluguel de criptoativos. Vou até trazer isso no próximo vídeo. A solução ela fala sobre o aluguel de criptoativos e fala que o aluguel a Receita interpretou ali, né? Ou seja, a solução de consulta, sempre vou reforçar, né? Quando alguém pergunta para a Receita, e a Receita ela responde trazendo o entendimento dela sobre aquilo e isso passa a valer de modo ali, de certa forma, geral para o mercado, tá? Então, nessa solução de consulta que trata sobre o aluguel de criptoativos, a pessoa ela abriu uma empresa justamente para fazer esse trâmite, né? Entendido que eu estou fazendo uma atividade empresarial, porém, no entendimento ali, na explicação da Receita, ela deixou claro que no entendimento dela, essa atividade, ela não é sujeita a impostos do Simples Nacional, porque não há uma atividade empresarial. A pessoa, ela abriu uma PJ para caracterizar que era uma atividade empresarial, mas de fato o que ela está fazendo é alugar criptoativo. Ainda que ela esteja fazendo pela PJ, ela está fazendo para ela. Ou seja, não há uma atividade empresarial. E se não há uma atividade empresarial, não há o que se falar em pagar imposto seguindo as regras que as empresas utilizam para pagar imposto no Simples Nacional sobre atividades próprias, tá? Então percebam que são coisas diferentes, são detalhes assim sensíveis que muitas vezes as pessoas não se atentam, né? Ou desconhecem e acaba
gerando aí alguma confusão. Então, resumo aqui do nosso vídeo: operações em PJ sempre devem ser separadas e observadas a natureza do que de fato a PJ está exercendo. Será que essa atividade é uma atividade empresarial? Ela está ligada ao que é o objeto social do que eu estou desenvolvendo? Sendo assim, eu vou emitir nota e eu vou pagar imposto seguindo as regras do regime tributário. Se isso for qualquer outra coisa, como por exemplo nesse caso, em que há um ganho de capital sobre venda de bens próprios, tenho que observar qual é o imposto em regra, né, devido nesse caso. Então fica a dica, porque quem paga mal, gente, paga duas vezes. Estamos aí em momento de regulamentação, como falamos, e em que todos estão de olho no mercado e principalmente aprendendo sobre o mercado. A Receita Federal, ela tem sempre 5 anos para fiscalizar, não esqueçam disso, tá? Então hoje ninguém está sabendo disso, mas como diz um colega, né, para você estar tranquilo, né, você não saber, você teria que contar que hoje eles não estão olhando isso e nunca vão olhar. E essa não é a realidade, né? O mercado está crescendo, está evoluindo, né, os órgãos reguladores estão conhecendo mais sobre o mercado, então precisa ter cuidado para evitar problemas futuros e evitar perder dinheiro, que é sempre o nosso objetivo, ok? Espero, pessoal, que esse vídeo tenha ajudado. Se você conhece alguém que está nessa situação, tem essas ideias, já encaminha esse vídeo, segue aqui o nosso canal, curte e compartilha, ativa o sininho, né, para não perder as próximas notícias e até o próximo vídeo.